Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro do ano do Senhor de 2026. Nós estamos na segunda semana do tempo comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. O episódio do Evangelho deste dia é o último da sessão denominada de controvérsias galileanas. Os opositores de Jesus estão sempre à espreita para poderem acusá-lo de algo e, ainda mais, eliminá-lo. É possível que para um determinado grupo Jesus fosse sentido como um concorrente, ainda que Jesus não era e nunca foi e não é concorrente de ninguém. Deus não está em concorrência com nada desse mundo, nem com qualquer um de nós. Não se esqueça, o inimigo ronda sempre. O inimigo ronda sempre. O inimigo ronda sempre a casa. O inimigo da natureza humana ronda sempre a nossa vida para encontrar uma brecha por onde ele possa atacar. O inimigo está sempre à nossa espreita. É preciso, pela oração, pela participação, pela oração pessoal, pela participação nos sacramentos da Igreja, nós nos precavermos contra o inimigo da natureza humana que entra na nossa vida para tentar tirar a alegria, a paz, a serenidade. O inimigo sempre age à noite. Ele tem medo da luz do dia. Os que resistem a Jesus e à sua mensagem buscam fazer pressão constante sobre ele. Jesus é alguém que também pode nos ensinar a como não fugir das tensões. Não se trata de criar tensões, mas de não fugir das tensões e vivê-las com serenidade, em razão do enraizamento da nossa vida em Deus e do conhecimento da sua palavra, que é uma luz para os nossos passos. A interpretação que Jesus faz da lei e a sua liberdade na prática desta mesma lei põe em xeque um sistema de exclusão que instrumentaliza Deus e distorce a sua imagem. Muitas vezes fala-se de Deus, mas Deus não está no que nós falamos dele.
muitas vezes, em não poucas situações, se utiliza de Deus e inclusive de sua palavra em benefício próprio. Quantas pessoas, tirando do contexto, citam versículos bíblicos para o seu próprio bem, para o seu próprio bem. Jesus está na sinagoga, no sábado, como era seu costume. Lá havia um homem de mão seca. Os opositores de Jesus, ao invés de celebrarem o sábado na sinagoga e estarem inteiramente no culto sinagogal, ao invés disso, eles estão preocupados com o comportamento de Jesus diante da situação de fragilidade daquele homem com a mão seca, sem movimento. Jesus conhecia muito bem os que lá estavam. O que é permitido fazer no sábado? Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Para o homem de fé, instruído na lei do Senhor, bem e mal, salvar e deixar morrer, não são alternativas sequer admissíveis. A lei, como eu tenho dito, repito, quantas vezes forem necessárias, a lei foi dada por Deus ao seu povo para preservar o dom da vida e o dom da liberdade. Para os opositores de Jesus, no sábado, fazer o bem era não fazer nada. Para Jesus, no entanto, fazer o bem era salvar uma vida. O silêncio à pergunta de Jesus: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? O silêncio a essa pergunta de Jesus, por aqueles que lhe faziam frente, revela a dureza do coração deles, a esclerocardia. Não era o silêncio de quem não sabia responder, mas o silêncio de quem não queria se comprometer, nem se dispor mudar a vida, nem se dispor mudar de vida e de mentalidade. Silêncio de quem despreza o outro em nome de uma doutrina que prescinde do Deus da vida. Esse fechamento impede, essa dureza do coração impede, não é, de reconhecer o tempo da visita salvífica de Deus. A observação no último versículo, no versículo 6 do trecho do Evangelho de hoje, a observação do evangelista da decisão dos opositores de Jesus de matarem o Senhor, mostra que a morte de Jesus foi premeditada. Que Deus nos dê um coração de carne para amar e socorrer os outros em suas necessidades. Que Deus nos dê um coração como o seu, de tal modo que nós olhemos antes para o outro do que para nós mesmos. Que Deus nos dê um coração de carne para sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.